Oi, eu sou o Rentune. Em 2024/2025 aí foram muito marcados por vários vídeos falando de onde está o Jack Stauber, o sumiço do Jack Stauber. Tudo começou por um primeiro vídeo que teve na gringa, falando justamente com esse título de onde está o Jack Stauber, onde esse moleque que faz o vídeo fala do porquê ele acha que o Jack Stauber simplesmente desapareceu e não tá postando mais nada, as músicas, as animações dele. Mas não só isso, como ele também mostra um comentário em um post do Reddit, onde tem um suposto cara que é meio próximo do Jack Stauber, e ele também fala do porquê que ele acha que o Jack Stauber decidiu sumir mais da internet. E o motivo disso, resumidamente, é porque ele não gosta de toda essa idolatria de fãs obcecados por ele. E isso não é só por ser estrelinha, mas porque vai chegando uma parte muito mais tóxica, numa relação muito mais parasocial com ele, justamente por essa fanbase tão forte de pessoas que gostam tanto, mas tanto da animação, que chega a ficar estranho. E ele decide simplesmente se afastar mais da internet por isso. Essa é a ideia geral da suposição do porquê que ele fez isso. E depois de tantos vídeos falando disso, sério, são tipo muitos vídeos tanto na gringa quanto aqui no Brasil desse mesmo tema, que eu assisti só esse primeiro mesmo, os outros eu não vi. Mas o curioso é que no dia 30 de dezembro de 2025, logo aí, recentemente mesmo, um vídeo da Adult Swim é lançado, a parte mais adulta da Cartoon Network, com uma compilação de vários curtas de criadores, de artistas diferentes, e um desses curtas é feito justamente pelo Jack Stauber, com ele voltando pra internet depois de 2 anos sem aparecer em alguma coisa pública e 1 ano depois de ter sumido no Patreon dele que ele tinha, dos apoiadores dele. Esse quadro da Adult Swim, que eu nem sabia que existia, se chama Off the Air, e é basicamente um quadro onde tem um tema específico. Nesse caso aqui desse vídeo é Growth, que é do inglês crescimento, e todas as pessoas convidadas para participar com suas criações, com suas obras, com seus curtas, para serem colocadas nesse compilado, tem que seguir exatamente esse assunto em comum. E todos esses artistas participantes podem brisar muito nessa ideia dessa palavra, desse tema. E olha como brisam, hein? Porque puta que pariu, olha esse vídeo aí. Então, já que essa compilação é uma obra por si só que vai se construindo de pouco em pouco, e no meio disso tudo tá a nova animação do Jack Stauber, eu vou falar dessa compilação completamente. Eu sei que é o fodendo Jack Stauber, mas eu quero dar atenção pros outros artistas também. Vamos lá. O primeiro dos curtas já começa doido. São 2 gatos de mãos dadas voando em direção a uma supernova, que eu suponho que na verdade, por causa do tema, tem algo a ver com Big Bang, e eu digo isso também porque logo na transição essa supernova some na barriga de uma mulher e começa o início daquele vídeo que eu mostrei de exemplo de uma ideia completamente brisada. Aqui a mulher tira, sei lá, um coco, uma fruta exótica da buceta e começa a gemer, começa a lamber, e aparece outra pra fazer a mesma coisa. É um bagulho horroroso. E aí elas começam a conversar com um cara que tá fantasiado de bebê sobre ele voltar pro útero, e aí a mãe fala, claro, e aí ela levanta e vai abaixar a saia, mas aí corta, graças a Deus. Mas corta pra essa outra mulher dando a luz pra um pedaço de carne. Aí esse vídeo finalmente acaba e ele transiciona pra uma animação de uma mulher assistindo justamente esse vídeo aí pelo YouTube. Do lado dessa mulher tem um carrinho de bebê com um bebezinho dentro, e do nada chega um bombado num carro fazendo um monte de pose, se amostrando pra caralho. E quando ele olha pro lado e vê o bebê, ele fica estressadaço. Ele começa a acelerar muito o carro, esperando o sinal abrir, e aí ele começa um racha. Sim, um racha, porque a criança no carrinho de bebê começa a correr muito também e a acompanhar o carro dele, que tá correndo muito. Aí no meio da corrida a criança sai da pista, bate com tudo numa pedra e sai voando. E o bebê começa a crescer, se tornar adulto, velho, a própria morte, e depois volta a ser bebê. E quando a criança aterrissa, ela volta a se tornar um adulto, e por causa disso ela ganha o racha, o cara fica muito bravo, vai bater nele, e na verdade a criança que virou adulto dá um socão no bombado, que se transforma em um monte de bebê voando no céu. E do nada começa um cara dançando no meio da tela, que é a transição pro próximo curta. E pelo que eu pesquisei, essa dança estilo musical é o Shangan Electro. E o vídeo inteiro é basicamente essa dança aí, não tem muito o que falar, até que se transiciona pro próximo curta, que é um curta meio animação rabiscada. Essa animação começa falando que você não é o centro do mundo e que tem muitas criaturas na Terra. Mas umas coisas acontecem até que no final fala pra você engolir seu orgulho, e aí muda pro próximo curta, que é um stop motion, só que não é o do Jack Stauber
Stauber ainda. É um stop motion bem bizarro, como quase tudo que a gente tá vendo até aqui, e que é de umas pessoas em um acampamento que de repente todos os membros dela, pescoço, braço, perna, começa a crescer e se enrolar neles mesmos, uma vibe bem Junji Ito, assim. E aí dessa animação a gente vai pro próximo curta, que é um monólogo de uma garota que joga basquete, falando um monte de coisas genéricas sobre jogar basquete e só falando que jogar basquete é o melhor em tudo isso. Aí perguntam pra ela quais são os hobbies dela e ela pensa muito antes de responder e fala de maneira super depressiva que é simplesmente fazer compras. E aí muda pra próxima animação de uns aliens que ficam mudando de forma a cada toque de uma raiz que se aproxima e vão mudando e mudando dessa forma e crescendo até uns formatos estranhos que vão e voltam. E tem uma criança engatinhando super pequena ali no meio deles que não entendi porra nenhuma disso aqui. O bom é que acaba rápido pra uma animação super bonitinha de ovo sendo cozinhado e duplicando, e aí tem pratos sujos e o garfo começa a crescer e se entrelaçar, o relógio no pulso começa a crescer um monte de raízes também, e da pasta de dente sai uma cabeça humana e a maçaneta se torna uma mão e abre a porta pro nosso tão esperado Jack Stauber. E esse cara, rapaziada, esse cara é gênio demais, não tem como. Minha Nossa Senhora, esse curta é muito bom. Vamos lá. O nome desse curta se chama Adeus, Senhor Esquizo. Esquizo é uma abreviação de esquizofrênico. O esquizo começa a mexer na boca de um engravatado que vai ficando claramente irritado junto com as pessoas lá atrás. E quando ele pisca o olho, essas pessoas estão com roupas normais e com expressões ok. Depois disso, o esquizo aparece saindo, escavando pra fora da própria cabeça. Ele enfrenta uma ventania super forte que do próprio bolso faz sair uma pipa e a cordinha da pipa agarra ele pelo pescoço e os dois saem voando. Nesse momento a música fala o seguinte: a animação parece acabar nessa depressão com a pipa na música falando que ele não tinha nada a perder. Mas um pico de esperança surge. Esquizo agarra a corda com as mãos e aparentemente se desvencilha a corda do pescoço dele. A música mais uma vez fala que ele não tem nada a perder. Esquizo responde que ainda tem a alma dele para perder. E a pipa diz: você tem mesmo? Esquizo faz uma expressão de insegurança nesse momento, mas ele continua subindo pela corda e chega até a pipa, saindo voando com ela ao invés de ser enforcado. Ele consegue aterrissar, e aqui acaba o curta e também esse compilado do Off the Air. E assim como eu falei antes de começar a narrar esse curta, o Jack Stauber é realmente o GOAT. Pra mim essa é a melhor animação, esse é o melhor curta desse compilado de curtas que tem. Ele tem uma identidade absurdamente única e reconhecível a quilômetros de distância, não tem como não perceber isso, não tem como pelo menos não achar isso, tá ligado? Não é à toa que só esse curta dele que foi postado sozinho no YouTube, tem 1 minutinho ali, tem mais visualizações do que todo esse compilado aqui. Mas eu ainda assim, mais uma vez, queria pelo menos dar essa atenção pros outros curtas que existem e não simplesmente ignorar essa compilação. Até porque os outros não são ruins, tem alguns ali muito bons, só que o do Jack Stauber é realmente muito legal e eu falo disso porque obviamente quero falar minha interpretação de tudo que aconteceu aqui. Já que quem sabe quanto mais tempo a gente vai ter que esperar pra ter uma nova animação desse cara. Vamos lá. Eu acho que o tema geral é o começo dos cuidados em relação à saúde mental, e apesar de usar o nome esquizo, eu não acho que seja especificamente da esquizofrenia. E eu sequer acho que o nome do cara é esquizo, mas meio que o título dessa animação é Goodbye Esquizo, Adeus Senhor Esquizo, é no sentido de que ele tá começando a se cuidar, começando a se medicar, a ir atrás de tratamento e sair da própria mente ali. Isso pode ser a representação dele tá dando adeus de como ele vivia antes, que era simplesmente não se cuidar, não cuidar da própria saúde mental, não cuidar dos transtornos que esse cara podia ter, não cuidar de alguma neurodivergência, não cuidar até mesmo de, sei lá, de depressão. Inclusive, na letra da música fala: adeus, senhor esquizo, eu estou acordando da concepção errada deliberada do mundo. E tem esses segundos iniciais dele mexendo na cara dos outros, irritando outras pessoas, colocando a mão no rosto delas, só que ele pisca e tá tudo bem. Aí a música volta, ela repete essa parte, mas agora falando que eu estou escalando do buraco que eu cavei para impedir minha mente de amar. E como eu falei antes, isso aqui parece um pouco mais relacionado à depressão ou algo assim, de que ele tava se privando de um sentimento e tava se afundando nessa privação de tudo isso, sem se cuidar, sem nada, simplesmente afundado em um buraco. Mas e aí, como a gente vê, mesmo ele começando a se cuidar, a sair desse buraco, a parar de tratar ou enxergar as pessoas de forma bizarra, talvez, na verdade, ele não tava mexendo com as pessoas, mas ele simplesmente enxergava que as pessoas estavam sempre com raiva dele, ou tristes com ele, ou que essas pessoas não gostavam
caminho dele, esse caminho, quando ele começa a sair disso, e ainda assim não é fácil. A música aqui, quando ele sai desse buraco, ela não repete de novo, mas ele começa a ser enforcado. Talvez a pipa seja uma representação do próprio inconsciente dele. Aí sim, na música fala: indo ao vento agora, você não tem nada a perder. E o nosso amigo aqui, o Senhor Esquizo, responde que ele tem tudo a perder. E aí, o inconsciente retruca: você tem algo mesmo? Aqui é onde a gente vê ele assustado, surpreso, percebendo que talvez, ele realmente não tenha nada a perder em simplesmente se matar. E ele desiste. É onde a gente vê a cena dele sendo levado embora. Mas aqui, o curto é sobre crescimento. Então nosso amigo volta com toda a esperança do mundo, se agarrando na corda de novo. A música repete: ao vento agora, você não tem nada a perder. E ele responde de novo, só que um pouco diferente. Ele diz que ele ainda tem a própria alma a perder. E o inconsciente mais uma vez retruca: você tem isso mesmo a perder? Ele faz uma expressão de incerteza de novo. A diferença aqui, da última vez, é que mesmo ele tendo aceito que talvez não tenha nada a perder, ele percebeu que a própria alma, a própria vida, já é o suficiente para não desistir. Mesmo ele demonstrando essa mesma insegurança que ele teve da primeira vez, quando o inconsciente cutuca esse sentimento de que ele não tem nada a perder, dessa vez ele se segura e sobe a corda, aterrissando em segurança, que era onde ele queria estar quando ele escavou o próprio buraco da mente para fora. Como na música falou várias vezes ao vento agora, e termina ele aterrissando, talvez esse vento seja a representação da morte, caso ele tenha continuado a simplesmente ser levado por como as coisas estavam indo. Por isso naquela cena que ele tinha desistido da primeira vez, ele simplesmente estava enforcado, sendo levado pelo vento, mas ele não se deixou levar, ele agarrou a vontade de superar tudo isso e conseguiu colocar os pés no chão, com a vida valendo a pena, com a própria alma, essa própria força de vontade valendo a pena. Essa é a minha interpretação de tudo isso. Eu sou o Rintune, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau.